E, bom, já como a gente começou falando aí de violência, rolou ontem aí em São Paulo, em Guarujá. Isso. Então, a situação do Guarujá, assim, eu tive no Guarujá, né, passando as férias com minhas filhas. Você estava lá agora, semana passada, né? Semana passada, vou ter quarta-feira. Eu frequento lá a Praia do Guarujá com a minha família, desde moleque. Quem não é de São Paulo, Guarujá aqui é uma cidade próxima de Santos. Eu também tenho família lá, minha família é toda lá do Guarujá. Tenho família em Guarujá, em Santos, Vicente de Carvalho, que é ali perto. É uma cidade muito violenta, muito desigual, porque as pessoas estão. Eu queria mostrar aqui, esse tweet aqui. Esse cara aqui é um cara que trabalha na Brasil de Fato. Deixa eu ver. Tá aparecendo ainda? Não, né? Tá aparecendo, pode seguir. Falando aqui que os moradores de favela afirmam que teve uma chacina em curso, está tendo uma chacina em curso na cidade, né? Teve um soldado da rota que morreu, foi assassinado, né? E essa seria uma operação de vingança, né? Aqui, ó, um próprio soldado da rota dizendo isso, ó, boinas pretas na área, né? E é engraçado, né? Porque isso lá no Guarujá tem, né, a parte das praias, assim, que isso não acontece. Isso acontece geralmente nos morros, que tem somente próximo da estrada ali, quando você vai embora para a Praia da Enseada. Em outras regiões, ali na própria Enseada, é depois de uma avenida que chama Dom Pedro, é ali que mora, porque o Guarujá, a boa parte das pessoas que prestam serviço, que é serviço de porteiro, de faxina, de vendedor, é mão de obra que tem lá, que é uma das cidades mais desiguais, acho que do Brasil, Guarujá. Eu me arrisco a falar isso, porque ao mesmo tempo que você tem prédios super caros ali próximo à praia e tem o luxo e a condomínio, miséria muito próximo ali, né? é muito próximo. Então, esse tipo de coisa está acontecendo lá. E a gente sabe, né, cara, que quem a gente elegeu aqui, né? A gente elegeu um bolsonarista, como outro dia foi até a Lili que falou, um bolsonarista que usa garfo e faca. Uhum. Mas ele é do mesmo naipe, né? Desses malucos aí. Exato. E ele tava. E eu acho que eu vou mostrar aqui um tweet dele que, para mim, depois dessas 10 mortes, né? Dizem que foi 12, nem as mortes a gente sabe quantos eles mataram. Diz que teve tortura, gente dizendo que teve gente que foi torturada com porrada, é tipo tropa de Cigarro, elite, cigarro. E tá aqui o governador de São Paulo. O autor do disparo que matou o soldado Reis acaba de ser capturado. 3 envolvidos já estão presos. Após o trabalho, a justiça será feita. Então, nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune. Quando você faz um tweet desse, eu acho muito irresponsável, porque você está, de certa forma, sinalizando para a PM, né, que nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune. Pode ser interpretado de várias formas, né? tá motivando esse vigilantismo, esse espírito vingativo que tá ocorrendo, né? Estão falando em diversas violações. Inclusive, eu queria transmitir aqui, o Fernando, o suspeito de ter matado esse PM, ele se entregou. Sei. E antes, o vídeo do Metrópolis, inclusive, essa postagem do Metrópolis, não sei se o vídeo é oficialmente do Metrópolis, mas parece que foi ele mesmo que postou. E ele mesmo denuncia, olha. Meu nome é Erickson David, meu apelido é Davinho. Eu quero falar pro Tarcísio e pro David aí, ó, parar de fazer a matança aí, matando a pá de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que tenha nada a ver. Tô me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar, que tem nada a ver, entendeu? E é isso aí. Mas isso foi antes de ele ser preso? Foi antes dele se entregar, parece. Ele mesmo denunciou que a polícia estava esculachando todo mundo na comunidade para tentar achar ele, porque parece que ele que era o principal suspeito de ter matado o PM. É surreal, né? É muito surreal isso. O cara tem que vir pra, tipo, falar esse tipo de coisa, né? O Exato. bandido, né? Tem que vir para proteger sua própria família, as pessoas, porque é um descontrole, né? Mas eu acho que o ponto principal é uma coisa que a gente já conversou aqui. A gente tá falando do Tarcísio, tá falando do BOP, mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, boa parte da população apoia essa loucura policial, né? Então, que tem que matar mesmo, não é mais porque numa comunidade pobre, né? Porque se fosse esse tweet do Tarcísio é uma mensagem direta ao público que elegeu ele, né? Que acha que segurança pública
é exatamente abraçar esse conceito de guerra aí que ocorre no nosso país há 50, 60 anos já, né? De medida de segurança pública. Então, a gente vê agora também. É uma coisa que eu andei ouvindo muito nesse final de semana, né? Eu vi um podcast da Folha sobre a questão do desarmamento. Eu estava ouvindo aí outros podcasts, estava ouvindo Vira Casacas, e a gente vê que a esquerda continua com o problema que a gente sempre fala aqui. Eu vi um vídeo ontem até do Galãs Feios, muito bom, sobre essa questão policial. Tem lá um quadro dele que se chama Papo Reto, ele estava falando sobre a esquerda não ter uma política clara. Eu acho assim, a esquerda tem que mostrar que está do lado dos direitos humanos e ponto, entendeu? Foda-se, vai ser atacado, vai perder parte desse eleitorado conservador. Essa política não funciona, não adianta. Tem que matar bandido, tem que matar. A gente está fazendo isso há 30, 40 anos, a gente repete isso aqui no Zona Curva várias vezes. Essa política fracassou, entendeu? Você só está aumentando o número de homicídios, aumentando o encarceramento. Você está matando 10, 12 pessoas. Mas não são inocentes. A priori são pessoas inocentes. A polícia não tem autorização para. Você prende as pessoas. Prende, entendeu? Se a pessoa é suspeita de qualquer coisa, ela tem que ser presa. Aí depois, se ela conseguir um habeas corpus, ela vai ser. Inclusive porque o ídolo desse povo aí daqui a pouco vai ser preso. E ele vai ter direito a pedir um habeas corpus, que é o Bolsonaro. Exato. Quero ver se vão pedir bandido bom é bandido morto quando o Bolsonaro estiver sendo preso. Exato. Então, quando esses caras também são. Então, tanto os caras lá do 8 de janeiro, quando eles foram presos, muitos ainda estão presos, todos eles. A gente vive numa democracia, então todo mundo tem direito a pedir um habeas corpus, entendeu? Tem o direito ao advogado, e a gente aqui não é defensor de nada, a gente é defensor de direitos humanos, entendeu? Essa história de que tem que matar mesmo, tudo isso aí não tá dando certo. E eu acho que a esquerda precisa, a gente como canal de esquerda, a gente precisa ir para cima nesse debate, porque a gente, esse decreto do Lula sobre desarmamento para mim foi muito frágil, entendeu? Acho que podia ser bem mais duro, mas não deixa de ser o começo de desmontar toda essa desgraça aí de clube de tiro e tudo que o Bolsonaro criou. É porque se aperta muito ia ser muito impopular, né? Muita gente acabou... A eleição foi muito apertada, muita gente ainda... Não só ainda, né? Mas vai continuar mantendo essa opinião pró-armamentista mesmo, mas acho que é um primeiro passo para desfazer essa barbárie. E também a gente sabe que, às vezes também vai fazer uma medida provisória, um decreto muito duro, que não vai barrar, no Congresso vai barrar. Já tem bastante oposição no Congresso. A bancada da bala, o Lula fez um decreto leve, entendeu? Que, de certa forma, mexe com não deixar os caras ficarem 24 horas por dia em funcionamento, porque os clubes de tiro, porque a pessoa ficava com uma arma de cima para baixo e falava que estava indo para o clube de tiro. Então, eles fizeram essa estratégia de deixar. Então, isso não pode mais. Diminuiu as pessoas, o 9mm não pode mais ser comercializada. Tem algumas medidas, mas são frágeis. O simples fato do clube de tiro não funcionar mais 24 horas tira esse argumento da pessoa poder andar armado o tempo todo, porque essa era a justificativa. Você permite o clube de tiro aberto 24 horas por dia, então qualquer pessoa que for abordada com uma arma de fogo, ela pode alegar que está indo ou voltando de um clube de tiro, porque ele está aberto o tempo todo. Exato. Então, isso além de restrições de ter pelo menos 1 quilômetro de distância de escola, acho que isso já é um começo, né? Mas a gente ainda vê um pouco da má comunicação do governo, que o Lula chega num dia e fala que vai fechar os clubes de tiro, e no mesmo dia, mais tarde, o Dino fala que não vai fechar, né? Que vai regulamentar e tudo mais. Então a gente vê que a vontade do governo é uma, mas de fato o que dá para ser feito é outra. Então, e a gente tem esse número, é um número que eu estava até checando aqui de novo. O ano passado, o Brasil fechou o ano passado com 783 mil certificados de registro de caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Ou seja, você tem quase 1 milhão de pessoas, teoricamente, autorizadas a manusear uma arma, né? E isso a gente sabe que nossa, tem um gráfico aqui que é insano. Ó. Pulou de 117 mil para 2018 para 783 mil. Então você tem um exército de bolsonaristas armados hoje no Brasil, né? Porque em sua grande maioria são pessoas que são da mesma ideologia disso, né? Que anda armado, geralmente vão ser vítimas de roubo de armas ou podem querer reagir sendo assassinados. Ai, meu Deus, o Brasil é difícil, viu, cara? Como o próprio Bolsonaro foi, né? Ele foi assaltado armado e perdeu a arma. Mas é isso aí. Eu espero
espero que essa situação do Guarujá é o que geralmente não acontece, né? Isso seja investigado. Eu separei um vídeo aqui também, Fernando, é um pouco longo até, mas acho que vale a pena a gente ouvir pelo menos o comecinho, que é o ouvidor da polícia falando das denúncias que a corregedoria recebeu nessa operação que tá acontecendo. Eu converso agora com Cláudio Silva, ouvidor da Polícia de São Paulo. Ouvidor, obrigado por nos atender aqui no Especial de Domingo. É importante a gente enfatizar que essa mega operação foi motivada pela morte de um policial da Rota, na última quinta-feira, e, segundo o governador Tarcísio, inclusive, o suspeito de ser o atirador foi preso. Então, eu queria perguntar ao senhor, além das prisões, podem ter ocorrido 10 mortes nessa operação. É possível que o número de mortes seja ainda maior? Estava especulando 10 mortes ontem, 10 horas da noite. Ai, meu Deus. Boa noite, Eric. Boa noite a todos os assinantes da News. É possível, Eric, a gente tem informação de que talvez agora no fim do dia de hoje outras 2 mortes tenham ocorrido. Nós não temos ainda a confirmação. E a confirmação a gente só faz após a gente verificar o boletim de ocorrência dessas mortes, né? Por enquanto nós temos 8 boletins de ocorrência que dão conta de que 10 pessoas morreram por morte decorrente de intervenção da polícia. Há, inclusive, denúncias de torturas por parte dos policiais. Essa investigação já começou? Nós, procedimentos sobre essas informações que nós recebemos muitos áudios de moradores, tem muitas lideranças comunitárias lá da região da Baixada Santista, do Guarujá especialmente, fazendo contato conosco e apresentando uma série de relatos de abusos cometidos pelas tropas policiais naquele território. Então, a gente está levantando essas informações, estamos produzindo um relatório e amanhã, no primeiro horário da manhã, estaremos entregando esse relatório na Secretaria de Segurança Pública e na Corregedoria da Polícia Militar, porque a gente quer que todas essas manifestações sejam apuradas e, se porventura tiver ocorrido alguma ilegalidade, que os policiais respondam por essas ilegalidades. E esse levantamento dessas possíveis violações já chegou a alguma conclusão preliminar? Nós não temos nenhuma conclusão preliminar, porque as informações começaram a chegar hoje no início da tarde, Eric. Então, ainda não tivemos tempo. E é importante respeitar o órgão técnico que... Mas já deu para entender, né? É porque a própria população estava denunciando barulho de tortura. Imagina, de tarde da noite você tentando dormir e ficar ouvindo barulho de tortura. E, além disso, houveram 60 ameaças de morte. E isso segundo denúncias da própria população para a ouvidoria da PM. A gente já está quase 20 minutos, que esse assunto é tão assim, quente, mexe com tantos, acho que mostra tanto o Brasil, assim, né, essa loucura que a gente passou, bolsonarista, que tem muito a ver com isso. Até ontem, no próprio vídeo do Galãs Feio, mostra um vídeo do Bolsonaro dizendo que, e ele fala até uma merda, falando do presídio de Pedrinhas, que eles vivem no bem bom, ele sempre tem esse discurso que os bandidos vivem no bem bom, e de que a gente está preso, e eles que estão soltos. Esse lugar não faz o comum menor que a gente sentido, ouve, né? em programa policial, desde os anos 80 a gente ouve essas merdas. Quem está nos ouvindo aqui, você imagina, você é um cara de classe média baixa ao mais burguês, você imagina se você fosse tratado como é tratado um cara que é um trabalhador, né, numa comunidade, numa favela, e o cara entra na sua casa, arromba a porta da sua casa e desce o cacetete na sua família toda porque, a princípio, você é um suspeito, entendeu? Então isso continua acontecendo em todos os lugares, você vê. Não, faz isso, pega a pessoa dentro de casa e ainda tortura ela na frente das outras pessoas, entendeu? Então, assim, se a gente continuar fazendo isso, é óbvio que o país não vai dar certo, entendeu? Não tem como um país desse ser desenvolvido com esse tipo de prática, entendeu? Quem prega para mim isso, que tem o mínimo de acesso à informação e tudo, é um estúpido.
entendeu? Porque não é possível que a pessoa continue pensando nessa forma. Em nenhum lugar do mundo existe um apoio talvez tão grande como tem no Brasil desse tipo de política que já se provou errada. Não, é absurdo a gente ver esse tweet do governador, cara. Ele tá ali praticamente confessando que a motivação, o próprio rapaz da Globo News falou, a motivação da operação é buscar o assassino do PM. Então ela já parte de um princípio vingativo, completamente passional. Não tem um objetivo claro. Eles não estão indo aprender arma, pra aprender droga, pra pegar uma vítima de sequestro. Não, estão indo pegar o assassino de um PM. Então todos os PMs que estão ali, eles estão emotivamente afetados. Ninguém ali vai ter o discernimento, vai ter clareza no discernimento. Por isso que tem 10 mortes. E o assassino mesmo se entregou. Então, mas daí é sempre assim, né? Tipo, como se a vida do PM valesse... Porra, é muito triste. A PM tem família, nenhum policial tem que ser morto. De forma alguma a gente está defendendo esse tipo de violência. Mas é como se a vida do PM valesse... Você vê, vale 12 pessoas ou 10 pessoas. E é todas as pessoas que foram torturadas e tudo. Então você vê o disparate disso. É que nem quando morre uma pessoa na favela, ninguém fala nada. Daí quando morre um cara que é classe média, ou se for rico ainda, vale muito mais, né? Porque daí a mídia trata aquilo como, né, cobre aquele assunto. Sim, exato. Dá muito mais atenção do que as mortes corriqueiras que acontecem todos os dias, né? Mas é preocupante, cara, porque, pô, morre um colega teu de trabalho. Esses caras que estão ali, que mataram 10 pessoas, não sei se são inocentes, eles mataram 10 pessoas. Eles estão lidando com um luto ali dessa forma. Eles não deviam ter operação. Não, e aí não tem investigação, assim, né? Os caras não há uma inteligência. coisa brutal, assim, né? Tipo, não é que você vai ver que, pô, vamos lá, né? Fazer um trabalho de investigação, você sai batendo em todo mundo, como Exato. se você fosse dessa forma, torturando quem for. É uma coisa tipo de invasão, como se fosse território inimigo, né? Você tá indo como uma tática de guerra, né? Então mataram um soldado seu, você vai invadir o território inimigo, como se ali não tivesse a grande maioria de pessoas que não tem nenhum vínculo com crime, entendeu? No Brasil, isso acontece há tanto tempo. Eu vou até contar essas histórias que quando eu chegava no Jornal da Tarde, tinha uma época que eu falava, desde que eu faço esse trabalho, você ligava de manhã na assessoria do Copom. O Copom é o centro de operações, tinha lá uma parte de atendimento aos jornalistas, né? E daí, por exemplo, se você chegasse hoje de manhã, assim, mais ou menos essa hora, que eu chegava na redação, 10 horas, saía 8h30, 9 horas da noite. Você ligava lá, era assim, geralmente tinha, vamos dizer, 4, 5 assassinatos, geralmente nos bairros periféricos de São Paulo, e a vítima não era nem identificada. Então, tipo, 70%, 80%, isso nos anos 90, que deve continuar. Eles falavam assim, não sei o que, morreu no tal bairro, era o bairro, tipo, a proximidade da rua tal, vítima não identificada. E às vezes você pegava... A gente, como produzia um jornal para a classe média, né? Não era um jornal popular, você não investigava essas mortes. Essas mortes eram... Aí você, na verdade, daí quando acontecia algum crime que era numa área nobre, daí a gente ia cobrir. Então era assim que... E é assim que ainda funciona a cobertura da grande mídia sobre violência, né? Infelizmente. Quando é o pobre, acaba que é estatística, né? E quando é uma morte que a mídia julga mais relevante, tem todo um espetáculo de cobertura em volta, para ganhar a comoção do público, né? Por isso que eu vou só, antes de terminar esse assunto, a gente partir para o próximo. Eu sempre divulgo aqui, ponte.org, é um site que eu acompanho muito e que lava a alma nesse sentido de uma cobertura mais democrática da violência pública, porque se você desumaniza as pessoas pobres, né? Você trata todas as vítimas como vítimas, entendeu? Não só uma vítima da Zona Sul vale 100 vítimas da favela, não é? Infelizmente tem pouco alcance um site desse, mas vocês estão lá fazendo um trabalho muito bom já há alguns anos. Ponto.org, entrem lá.